A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Domingos Gouveia, com o tema Natal Nosso de Cada Dia, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus irmãos, que o Divino Mestre possa estar nos amparando, nos abençoando hoje, agora e sempre. Para o estudo de hoje, iremos trazer o tema Natal Nosso de Cada Dia, para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade superior nessa data tão importante para a humanidade. Nós vivemos onde projetamos nossos pensamentos. Por isso, quando vai chegando o Natal, o ambiente vai ficando mais tranquilo, mais ameno, pois as pessoas vão pensando em Jesus. Ainda que por breves momentos, mais pessoas estão sintonizadas com Jesus na manjedoura. Então, meus irmãos, pelo simples fato de pensarmos um pouco mais em Jesus, o ambiente já se transforma. Imagine então, quando conseguimos realmente colocar em Jesus em nossos corações, quando Ele passar a viver conosco, quando Ele realmente estiver conosco todos os dias de nossa vida. O ideal é criarmos essa conexão com Jesus todos os dias que tivermos essa oportunidade. Essa ideia do Natal em dezembro é muito interessante, não pelo dia 25 em si, pois nós sabemos que ninguém pode dizer com certeza que Jesus nasceu no dia 25, mas é uma data que mexe com todos nós. É uma data que marca o nascimento da maior entidade espiritual que já esteve aqui na Terra. Por isso, essa data é muito importante, pois muitas transformações são feitas a partir do dia 25. A ideia de um dia após o outro é muito importante para nós, seres humanos. Imagine se não houvesse a noite e o dia seguinte para recomeçarmos, como seria a nossa vida. Por isso, é importante nós termos uma data para registrarmos em nossos corações esse dia. E é um dia para nós projetarmos sermos uma pessoa melhor. O Natal, na realidade, é um dia que possamos fazer uma grande reflexão de nossas vidas e buscarmos essas transformações. Nós podemos dizer que o Ano Novo também tem esse tipo de transformação. Quantas pessoas não fazem projetos de mudança para o Ano Novo? Quantos regimes, quantos estudos, quantos cursos, quantas preparações para mais diversas áreas nós deixamos para fazer no Ano Novo. Então, a data natalícia de Jesus não foi colocada antes do Ano Novo à toa. Ou seja, primeiro tenho que renovar o meu espírito. Primeiro tenho de celebrar o nascimento de Jesus em mim, para depois celebrar o nascimento do Ano Novo. Como deve ser então a nossa postura perante o Natal? Sabemos que na atualidade existe, vamos dizer, na realidade, uma grande campanha publicitária, uma grande campanha monetária perante o Natal. Existe toda uma propaganda que foge completamente do que realmente é o Natal. Estamos preocupados com presentes, com festas, com encontros, com confraternizações e, na maioria das vezes, esquecemos do próprio aniversariante. Na maioria das vezes, pode até existir o espírito natalino, mas são poucas as casas que existe o espírito crístico do Natal dentro das pessoas, dentro de cada um de nós. Na época que Jesus nasceu, Lucas nos fala com muita tranquilidade no seu Evangelho. As legiões angélicas naquele momento estavam se preparando para a vinda do Cristo, com certeza. Foi um planejamento que deve ter sido feito centenas de anos para Cristo chegar aqui na Terra. Então, aquela legião de espíritos chegaram para os pastores que estavam em Belém. Vejam bem que essa legião de espíritos não vem anunciar para os governantes, para os reis, mas sim para os pastores, para aquelas pessoas que conduzem outros seres.
A legião do plano maior, então, anuncia a maior expressão de luz que já teve aqui na terra para aqueles que conduziam ovelhas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse foi o anúncio da legião angélica que estava ali naquele instante. E esse anúncio, vamos dizer, que pode resumir tudo que o Cristo pediu para nós fazermos aqui na terra. Então, essas 3 frases remetem muito bem àquilo que o Cristo veio fazer aqui na terra. Glória a Deus nas alturas. Uma palavra, algumas vezes discriminada no meio espírita, mas muito comum em irmãos de outras filosofias religiosas, mas uma palavra de um significado muito bonito. Mas o que os anjos queriam dizer com glória a Deus? O que seria glorificar a Deus? Normalmente, glorificar a Deus, para algumas pessoas, seria cantar alguns hinos, seria levar o nome de Deus com toda a nossa força verbal, nos limitarmos essa expressão somente naquilo que nós achamos é muito pouco para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é pensar nele, é estar conectado com ele. Adorar a Deus em espírito e em verdade foi o que Jesus disse à mulher samaritana, que foi buscar água no poço de Jacó. Adorar a Deus na visão espírita é adorar a Deus na nossa própria vida, é fazer de nossa vida um hino de adoração a Deus. Na maioria das vezes, conseguimos atingir esse objetivo sem falar uma única palavra, mas com atitudes da nossa vida cotidiana, com atitudes na nossa vida diária. Pois quando, através de nossas vidas, as pessoas conseguirem entender o amor de Deus, aí sim estaremos glorificando a Deus. Como exemplo, podemos citar a vida de Chico Xavier, que foi um grande exemplo de um homem que glorificou a Deus em todos os momentos que ele tinha a oportunidade. Podemos ver o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que achou que lecionar inglês era muito pouco para aquela que se dizia discípulo do Cristo e abandonou a ordem de Nossa Senhora do Loreto, sem abandonar seus votos de pobreza, de humildade e castidade. Glorificar a Deus, meus irmãos, é colocar as nossas vidas a serviço de suas leis, a serviço da verdade, a serviço da justiça e do amar ao próximo como a si mesmo. Como exemplo, nós temos a parábola do bom samaritano, onde um sacerdote, onde um levita não dá atenção para o irmão que estava precisando, mas aquele samaritano que era odiado pelos judeus, ele sim, naquele ato de misericórdia, ele realmente glorificou a Deus. Ele realmente fez aquilo que o Divino Mestre pede para a gente fazer, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então, meus irmãos, glorificar a Deus é muito mais que simples palavras, é muito mais do que elevar o pensamento. É, acima de tudo, atos. É necessário que façamos atos para glorificar a Deus no nosso dia a dia. Então, essa foi a primeira palavra que essa legião angélica falou para aqueles pastores naquele dia. Glória a Deus nas alturas. Então, é importante nós observarmos nesse Natal que nós temos a oportunidade de ter um pouquinho mais de tempo para pensar em Jesus e ver se realmente nós estamos glorificando a Deus em todos os dias da nossa vida. E aqueles espíritos de luz ainda continuam falando, paz na terra. Então, nessa frase, temos o dever de trazer a paz na terra. Mas como assim trazer a paz na terra? Eu não participo de guerras, nem sou responsável por nenhuma briga entre as pessoas, eu não promovo a discórdia. Todos nós podemos falar isso, né? Mas muitas vezes queremos a paz no mundo, mas não estamos em uma vibração de paz, pois as necessidades mundanas muitas vezes nos tiram a condição de paz anterior. É esta a paz que precisamos. Nesta época de Natal e Ano Novo, é muito comum as pessoas desejarem saúde e paz, pois eu falo para vocês que a melhor coisa que podemos desejar para o nosso próximo é a paz de espírito,
pois podemos estar até sem saúde, mas se tivermos a paz, com certeza teremos mais forças para sair da situação em que nos encontramos. Se tivermos saúde, mas não tivermos paz de espírito, não temos nada. Por isso, milhares de pessoas estão saudáveis com o corpo físico, mas doentes na alma, pois não possuem a paz interior. Paz na terra, nos diziam os anjos do Senhor. Essa paz tem de começar dentro de mim, tem de começar dentro de nós, pois se não formos capazes de começar a paz dentro de nós, como vamos inserir essa paz em nossos lares, no trabalho, em nossas vidas sociais? O maior exercício de alto amor que podemos fazer é elevarmos o nosso pensamento e construir a paz dentro de nossos corações. Lembrando, meus irmãos, que a paz na terra começa debaixo do telhado ao qual nos recolhemos. Como podemos desejar paz no mundo se não temos paz em nossa casa? Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é necessário começar a paz interior, principalmente com os nossos familiares. Nós sabemos que Deus coloca as pessoas na nossa vida não é à toa. Então nós temos um dever de ter uma boa convivência com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos vizinhos. É necessário então a gente colocar em prática para que realmente possamos desejar a paz no mundo. Então podemos dizer que a nossa casa é o laboratório da vida, onde devemos começar exercitando esta paz. Como dizia Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, meus irmãos, se quisermos realmente herdarmos essa terra de uma maneira tranquila, é necessário colocar a mansidão em nossos corações. É começarmos a rever muitos conceitos que a sociedade material acha normal, mas que perante Deus é muita imoralidade ainda que praticamos. Então devemos fazer realmente uma reflexão se realmente eu estou distribuindo a paz no mundo, através dos meus comportamentos, através de minhas atitudes. Então Lucas nos fala no seu capítulo 2, no versículo 14 do seu Evangelho, que os anjos então anunciam Jesus e falam boa vontade para com os homens. Mais uma dica que os Espíritos de Luz nos deixam naquele dia, na data do nascimento de Cristo. Mas afinal de contas, o que é boa vontade? Podemos definir como a vontade de ser bom, como a vontade de ser útil, a vontade de ajudar o meu próximo, mas de uma maneira que não seja um sacrifício para mim, mas uma satisfação, uma alegria em ajudar quem possa estar precisando. Podemos então, meus irmãos, exercitar essa boa vontade todos os dias da nossa vida, independentemente de nossa situação financeira. Boa vontade para com o irmão, nós podemos usar dentro de nossa casa, nos afazeres domésticos, sem sobrecarregar a pessoa responsável pela arrumação da casa. Temos boa vontade em manter a casa arrumada, boa vontade em ajudar quem está precisando. Podemos ter a boa vontade com os nossos familiares, quando estão precisando de uma conversa amiga para sair de uma situação problemática. Sermos os ombros que as pessoas precisam quando muitas vezes não está conseguindo caminhar. Ter boa vontade para saber ouvir. Muito simples, está ao alcance de todos nós. Boa vontade para aquele pedinte que bate à nossa porta e muitas vezes nós queremos despachá-lo rapidamente, sem ouvir suas carências, suas necessidades, suas desilusões. Devemos ter muito boa vontade com os nossos vizinhos. Sabemos que a rotina do dia a dia muitas vezes é desgastante, mas temos que ter a boa vontade para poder entender o nosso vizinho, para poder ouvir o nosso vizinho. Boa vontade em nosso trabalho, respeitando as normas estabelecidas pelas empresas da qual retiramos o nosso sustento. Devemos trabalhar agradecendo a Deus a oportunidade, e se estamos em uma situação hierárquica melhor,
Devemos tratar nossos comandados do mesmo modo que gostaríamos de ser tratados, ou seja, com boa vontade. Boa vontade no trânsito, envolvendo com pensamentos positivos nosso irmão que passa apressado ao nosso lado. Como o trânsito pode nos ensinar, né, meus irmãos? Quem não fica irritado no trânsito? Então devemos entender que a boa vontade para tratar com outra pessoa, na realidade, pode nos levar para um caminho muito melhor, nos tirando muitas vezes de uma confusão maior, se tratando de trânsito. Devemos ter boa vontade em ouvir o irmão necessitado de um conselho, ou até mesmo necessitando apenas de um ombro amigo que possa servir de conselheiro naquele momento de desequilíbrio, naquele momento de tristeza. Nessa pandemia, temos a oportunidade, o tempo todo, de agir com boa vontade para com as pessoas que estão em casa. Muitas delas precisam de conversar para não se sentirem sozinhas, para não se sentirem abandonadas, para não entrarem em depressão. Então nós podemos ser essa luz para iluminar a vida dessas pessoas através simplesmente da boa vontade. Então, meus irmãos, os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos anjos que vieram anunciar o nascimento do Cristo para aqueles pastores, nos deixam verdades e diretrizes para vivenciarmos o Natal. Glória a Deus nas alturas. Nessas palavras estão nos orientando a ter amor para com Deus, a colocar em evidência a convicção que existe um ser supremo que olha por nós e que a melhor maneira de glorificar o seu nome é seguir as recomendações que o Cristo nos trouxe em seu Evangelho. Que a luz do Evangelho possa iluminar a nossa vida. Somos filhos de Deus, fazemos parte da criação, mas é necessário nós entendermos que fazemos parte dessa criação. Paz na terra, nos fala os anjos. Nessa frase, os anjos do Senhor nos orientam a ter amor conosco mesmo, procurando o nosso equilíbrio interior, respeitando, é claro, nossas limitações, mas lembrando sempre que a paz no mundo começa em mim. Boa vontade para com os homens. Nos falam finalmente os Espíritos de luz. Recomendação essa fundamental para o nosso crescimento, pois a doutrina espírita nos fala que o nosso próximo é a ponte mais estreita que nos levará a Deus, lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. Lembrando sempre que a fé sem obras é morta em si mesma, que é necessário nós fazermos as obras para que possamos, quando encontrarmos no plano maior, ter a alegria de ter trabalhado em nome do Senhor. Então, meus irmãos, que possamos implantar o sentimento no Natal, não somente no dia 25, mas que possamos colocar esse sentimento todos os dias de nossas vidas, vivendo de uma maneira onde possamos colocar os ensinamentos do Mestre em prática, através de nossa convivência diária com as pessoas. Que possamos glorificar a Deus com nossas atitudes em todos os nossos dias, praticando a lei de amor que Jesus trouxe e exemplificou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o Natal que Jesus gostaria que comemorássemos, não somente no dia 25, mas em todos os momentos que tivermos a oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.